Boa noite a todos. Vamos começar a live aqui no meu perfil. Esperar o pessoal chegar aí. Me manda aí, cara, o convite pra gente começar. Tá saindo o som aí direitinho, Sibeli? Tá me ouvindo bem? Chegou aí também. Sejam todos bem-vindos. Jonathan, Hatfield. Opa! E aí, meu caro? Tá me ouvindo, cara? Tô te ouvindo, parece meu vídeo que não tá saindo aí. Aí, esperar o pessoal chegar aí pra gente já começar. Já tem 7 pessoas Beleza. assistindo. Ah, bacana. A Morgana, com certeza tem alunos seus aí, né? Tem, com certeza, Nos tô querendo acompanhando. nota aí. Morgana, Valéria, são São meus suas alunos. alunas. Isso. Gabriel do Foro do Ceará, cirista fervoroso, cearense, mora lá em São Paulo. Vamos ver, eu vou pedir um relatório da live e depois vou dar um meio ponto aí. Ah, legal, 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 legal. Mentira, eu vou fazer isso não, hein? Assim. Mas é isso aí, conhecimento sempre bem-vindo. Vamos Não, é começar verdade. então? Bora. Então bora. Bom, galera, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Henrique Faria, sou jornalista. Sou ativista político, filiado ao PDT. Conheço o Danilo dos programas da Interativa FM, né? Eu sempre acompanho o Papo Cabeça, o DQD. Ele recorrentemente participa desses programas. É um ótimo comunicador, é um cara que, lógico, é especializado em gestão ambiental, né? Ele tem essa formação, ele é mestre em ciências do ambiente, não é? Isso. É professor na Unianhanguera, certo? E a gente propôs essa live aqui para vocês, para a gente falar sobre, lógico, as implicações do coronavírus, mas de um viés um pouco diferente. Qual o impacto, né, que essa pandemia tem trago para o meio ambiente, né, para os animais, para a fauna, flora? Então eu começo perguntando o seguinte, Danilo, qual que é assim no seu, na sua visão, né, o primeiro impacto todo? O impacto parece que meu vídeo tá travado aí, PH. Eu Tá tô, saindo eu tô te normal? ouvindo. Ele tá travando um pouquinho, mas o seu áudio tá tranquilo. Eu tô te ouvindo Ah, bacana. perfeitamente. Não, bacana, porque o impacto, na verdade, ele é a princípio positivo, né? Você Uhum, pegar os indicadores ambientais aí, é uma emissão de gases que causam mudança climática, né? Até as uhum. questões locais mesmo de microclima são extremamente positivas, assim, até uma... Eu acho que a gente vai ter um mundo diferente daqui 2, 3 meses, né? É um Ah, sem pouco para dúvida. pensar, porque, cara, por que não, né? Tirar aí 2, 3 semanas de um ano para dar uma folga para o meio ambiente, né? Claro. Porque isso que a gente está vivendo, cara, é um sinal, né? Não é à toa É, que esse tipo de pandemia tem ficado cada vez mais comum, né? sim. É um sinal para mais de um viés, né? É um sinal para essa lógica, para Pra- essa parte do meio ambiente, né? De preservação dele, mas também da parte política e econômica, né? Mais do que Não, nunca, o Estado tem que se fazer valer, né? Tem que estar presente é, para regular e poder preservar os nossos recursos é. naturais e cuidar da população, né? E a ligação, né? Até naquele artigo que eu compartilhei com você, que eu escrevi há umas 3 semanas atrás, a ligação da ocorrência desse tipo de pandemia, esse tipo de vírus, tem uma relação direta com a forma que a gente explora o meio ambiente, né? Porque a humanidade, o modelo econômico que a gente tem, está invadindo áreas aí que até então o homem não Isso, tinha contato, né? Então sem a dúvida. tendência é se tornar uma rotina para a humanidade ter contato com esse tipo de organismo aí que até então a gente não tinha contato, né? São novidades aí, são organismos que a ciência ainda não Isso, conhece, não tem velocidade ali para conseguir acompanhar a evolução dele. isso.
São vírus que vão fazendo uma mutação assim muito rápida, né? E muito rápido. como, lógico, Eu- a gente não tem a maioria, né, digamos, das vacinas para essas novas epidemias, pandemias, como é o caso do coronavírus, a gente tem que, lógico, investir mais, né, no campo da é, pesquisa, na saúde, nas condições de saúde, né, sanitárias. Por exemplo, o sim. Brasil ele é muito precário nisso, né? Muita gente está batendo palma pro Mandetta, ele está fazendo mais do que a obrigação dele, está fazendo um trabalho Cara, básico, básico, né? seguinte, ele é um cara de 1,80 m numa sala que só tem do jardim de infância. Sabe? Exatamente, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Ele, E assim, estão cada vez mais alarmantes. Eu estava vendo ali é, no noticiário. Já são mais de 100 mil mortes no mundo todo. Os Estados Unidos está no pico agora da epidemia, já tem mais de 450 mil casos, né? Muita gente já está morrendo. Aqui no Brasil sim, já passa de 1.000 mortes. E assim, lógico, tem a subnotificação, ou seja, é pior do que estão divulgando. é, Certamente é pior do que estão divulgando. E a gente tem que continuar com a quarentena, né? Quarentena é, horizontal e não a vertical como esses idiotas sim. olavistas estão propagando aí, né? E Fazendo uma lógico, o campanha, Bolsonaro, né? né? Bolsonaro é um grande responsável. Ele é Até o, agora há pouco ali no Jornal Nacional, estava mostrando ele na padaria, ele encontrando com apoiadores, ele limpou o nariz e cumprimentou uma senhora. Pelo amor de Deus, é um completo idiota, né? É e um acaba que irresponsável. o que está acontecendo, cara, é uma resposta de duas áreas que esse governo Bolsonaro é, Desprezou. castigou desde o início, que é a ciência, a É, pesquisa e o meio ambiente, né? exatamente. Saneamento Exatamente, exatamente. é uma resposta, né? E não Isso. demorou para vir, né, cara? E a Impressionante. parte social também, né? Porque muita gente está sofrendo com isso, né? As pessoas mais pobres, até essa renda básica emergencial, que é emergencial só no nome, porque até uma grande maioria das pessoas não recebeu ainda, né? É, Já se cadastrou, tem mais de 21 milhões que nem tem cadastro nem tem ainda, né? Que tem direito a receber, mas nem está cadastrado ainda, ou seja, vai demorar para capim. receber. Enfim, esse governo é completamente ruinoso, né? Não tem E um ajuda, ponto. ajuda aos grandes banqueiros já saiu há muito tempo, né? Exatamente. Quando é, né, para as grandes empresas, para os bancos, para as empresas de aviações, por exemplo, É super a rápido. ajuda vem rápido, né? Agora, quando é para o pobre, quando é para a população, vamos ver. Se der, deu. Se não der, R$ 10, aí conseguiu chegar nos R$ 600, ele é assim, cara. Infelizmente é um exatamente. massacre. Se fosse pelo Paulo Guedes e pelo Jair Bolsonaro, seria só R$ 200. A É, oposição, a sociedade civil, economistas e formadores de opinião que interviram sim, e, né, fizeram uma pressão para que chegasse ali no valor de R$ 600, né, e 1.200 para chefes de família, né? sim. E eu fico Mas, imaginando, cara, até pegando esse gancho aí da questão do saneamento, né? Porque até a própria medida que os bolsonaristas falam, não, tem que fazer o nosso isolamento vertical e tomar os cuidados. É um desconhecimento da realidade do Brasil. Você pegar várias comunidades e não tem acesso a saneamento básico. O cara não tem água tratada para lavar a mão, sabe? Então, é como que isso verdade. vai cobrar isso, né? Uma medida básica dessa de um país que não oferece o básico? Não tem jeito, Não oferece infelizmente. mesmo. Por exemplo, a outra coisa que eu acho que é precária, é a questão de equipamentos, né? O Brasil não tem respiradores suficientes, né? E aí viu até os Estados Unidos fazer uma verdadeira ação de pirataria, né? Pegou, deu uma volta ali nessa questão com a China, né? O Brasil estava comprando esses equipamentos da China, os Estados Unidos, sei lá, ofereceu o dobro e pegou para eles, entendeu? Eu É como se engraçado, né? diz, né? Porque o macartismo americano, assim, nos últimos 40 anos, ele vende imagem do cinema, né? Que exporta a cultura americana para o mundo. Que os Isso. americanos, sempre que tiver uma crise mundial, eles vão estar ali para salvar o planeta, né? E E na não é o prática, caso, né? Dessa porque. vez é a China, né? A China que assumiu esse protagonismo, né? Isso é muito Não, e ele, claro. na verdade, está saqueando o planeta, né? O que aconteceu foi É, saquear os exatamente. materiais. Está saqueando os recursos naturais, né? Se você for ver. Tudo bem, a China não é santa, ela também tem hoje esse regime de imperialismo, né? Econômico. Mas é óbvio que os Estados Unidos ainda é o grande vilão da Terra, né? O Trump é um sacana. Ele não é É um, idiota, tanto é que ele já mudou completamente o discurso dele, né? sim, Agora é regime de quarentena, pelo menos até o começo de maio, né? Porque tá vendo, muita gente tá morrendo. E lógico, ele é ano de reeleição, né? Ele faz esse cálculo político, porque ele é um cara frio, mas ele não é burro,
né? Ele não é burro, ele tá vendo que a gravidade da situação, né? Ele tá vendo pessoas morrendo mundo afora. E, como se diz, ele usa o imbecil do Bolsonaro como um teste de ferro, né? Ah, Bolsonaro, fica defendendo essa idiotice de hidroxicloroquina, né? Pra gente ver se a gente ganha uma grana aí. Mas, enfim, defende aí, que eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer esse Eu não papel vou. de otário, não. De E, lunático, não, né? Leonardo, cara, como que é uma coisa sistêmica, né? Essa questão dos bots aí da internet, a questão Isso. do ódio lá, que eles alegam que não Agora é existe. comprovado. É muito comum, sempre que você tem algum tema que os É. bolsonaristas vão defender, você tem uma chuva de meme, de fake news, de notícia, que essa De estrutura hashtag. que De é hashtag também. paga com dinheiro público, né, cara? Uma estrutura paga com dinheiro público para Isso. caluniar a pessoa. Exatamente. De Muito comum. hashtags, né? Eles sobem diariamente hashtag contra algum algoz, Sim. algum bode expiatório. Até pouco tempo atrás era o próprio Mandetta, né? Fora É, Mandetta, não sei o quê. É, saiu até um estudo, né, da Universidade lá do Rio de Janeiro mostrando que sim. 55% São de bots, uma, né? de uma publicação são de bots, né? Ou seja, mais da Sim. metade são de bots, né? É Isso é um absurdo, impressionante. né? Além dos erros e absurdos do bolsonarismo, né, à frente do governo, tem essa canalice nas redes sociais, né? E dá uma Eles sensação de acabam impotência muito grande, porque uma parcela da população compra isso. Porque, cara, essa história da isso, é hidrocloroquina suscetível a isso, né? é uma coisa para quem tem o mínimo de noção de metodologia científica e tem muito Uhum. mínimo de noção da realidade, sabe que, não, que agora estão vendendo a ideia que o Bolsonaro descobriu a cura para o Covid-19, que é essa hidroxicloroquina, né? Nossa Senhora. É Imagina, inacreditável, né? por dia se É tem a cura. acreditar, é acreditar demais, né, no É, idiota e desacreditar nos especialistas, né? é, Você é tem que ouvir os médicos, né? A Fiocruz. No Brasil, a referência é Fiocruz, né? São grandes pesquisadores. É, lógico, a gente tem que pegar coisas da OMS, né? E, apesar dos pesares, do Ministério da Saúde sim. e deixar esse idiota falando sozinho pra lá, né? É. Não, Depois de assim, passar essa crise, ele vai ser enquadrado, você pode ter certeza. espero que sim. E eu imagino, assim, esse tipo de abordagem, você pergunta que é a opinião, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina sobre Ah, essa certamente eles situação. são contra o que o Bolsonaro está fazendo, né? Mesmo os que são Então, bolsonaristas, que é a maioria, eu acredito, mas uhum. não tem como ser contra a ciência, né? Na É verdade, ser contra a vida, né? Ser contra a vida das pessoas, uma, simplesmente. uma base de apoio do governo aí nessa situação toda, ela rachou acho que Sim, a classe médica, né? Profissionais de sim, saúde, a classe médica tem um peso muito alto, eles tinham um apoio sim. maciço aí. Bolsonaro e agora Certamente. Até políticos, né, como o Caiado, sim, embora no Roda Viva ele meio que já passou um paninho ali pro Bolsonaro, mas a priori ele bateu de frente, né, com a é, responsabilidade do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Queriam fazer aglomerações, né, protestos, é ridículo, é um absurdo um sim. negócio desse, né? Vamos dar uma Vamos, moralzinha aqui pra galera aqui, ó. A Morgana e a Valéria devem ser suas alunas, né, lá da sim. Unianguera. Boa noite. Tem o professor Guilherme Maciel. Boa noite, professor Guilherme. Marcolino Pereira. A Marcolino Lorena trabalha falando. Ah, legal, legal. Você dá aula em qual curso lá? Na igual Anhanguera? na engenharia civil e na gestão ambiental. Legal, bacana. A Anhanguera é uma ótima universidade. É Fica ali na bacana. Cidade Jardim, né? É uma instituição que já tem 40 anos já. Eles estão com um case muito, porque Referência lá, né? já tinha uma estrutura de cursos online e eles conseguiram, assim, em uma semana, colocar todos os cursos presenciais dentro dessa estrutura, cara. Então tá, na Massa. medida do possível, né? Tá Uhum. rodando as aulas online lá, graças a essa estrutura. Então, ficar à frente de várias instituições tiveram disponibilidade. Vocês estão fazendo diariamente, segunda a sexta, ou duas, três vezes Nos na semana? horários das aulas, a gente consegue acessar pelo sistema que a Uhum. faculdade já tinha, os alunos também, e faz uma sala de aula online. Ele é bem legal, o sistema, a estrutura. Então, assim, Ah, ainda vai legal. salvar o semestre do pessoal. Massa. É isso aí, cara. A gente não pode deixar de estudar, né? Não Por mais que a pode. gente tem que se manter em casa, né? Se cuidar, mas tem que manter os estudos em dia, né? Até para não ter um prejuízo maior com questão de tempo, né? Para não atrasar Sim, demais, né? É isso aí. mas é um Isso é case bem bacana. legal. Os alunos escaparam,
né, com feridos, mas vivos dessa quarentena. É isso aí. Estão aprendendo na pele, né? Literalmente. E, cara, é uma É uma inovação, pesquisa né? empírica, digamos assim, né? É um case aí que está sendo feito na marra, né? E acaba que a inovação é uma tendência, né? O ensino EAD, e É isso aí. nesse caso, foi forçado, e os professores estão tentando se adaptar, uns com um pouco mais de facilidade, outros com um pouco mais de dificuldade, mas a realidade nova eu acho que vai ser cada vez mais comum, porque É, sem principalmente dúvida. no privado, não dá para competir o curso do ensino presencial com o curso do EAD, né? Claro. Um É diferente, professor, né? o profissional, o professor no EAD, vai conseguir chegar a uma quantidade de alunos quase que limitada, né? Uhum. Enquanto o professor na sala de aula tem limitação de espaço ali, né? O recurso que ele tem. Então, não tem Sim. jeito, a tecnologia chegou e vai. Talvez o último resquício do século passado que existia, que era a sala de aula, ela vai mudar muito agora. É, eu mesmo já fiz um curso que é como se fosse uma Uma especialização menor, extensão, né? É, sim, é um curso, né, extensão. de de extensão, de pouco mais de um mês, naquela plataforma Coursera, né? Eu aprendi sobre macroeconomia, né, nesse curso. É um professor lá da Universidade de Califórnia Irvine, né? Muito bom, aprendi, deu uma boa base. E assim, por exemplo, eu dou aula para o curso de engenharia e hoje ainda não existe uma legislação que permite você ter o curso de engenharia civil 100% EAD, né? Mas não Uhum. demora, a pressão é muito grande do mercado, vai É porque chegar ao ponto que a gente vai cursos ter. como a engenharia são muito práticos, né? Exige muita É, prática, então, né? hoje, se não me E engano, a dá para legislação permite entender. até 30% do curso ainda. Pode ser AD até 30%, o restante tem que ser presencial. Mas é Entendi. mudar, não tem jeito não. Dá um tempinho É, aí, a né, tendência é pra essa. A migrar tendência é assim. essa. É, ó, deixa eu dar mais uma moral aqui pro pessoal que tá nos acompanhando. Morgana falando que tá top. Obrigado, Morgana. Ah, o Gabriel do Foro do Ceará tá falando, estamos assustados, todo mundo na rua aqui em 47%, em casa. É, São Paulo, que é a maior população do Brasil, né? Ela pode se transformar na Eu Nova tenho. York do Brasil, né? Porque os maiores casos, o pico de contaminação no Brasil é lá, né? Por motivos óbvios, porque muitos contaminados chegaram Sim. lá, a população é muito maior, né? Só em São Paulo tem mais de 16 milhões de pessoas. A gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, Nova York, a coisa tá feia, né? Mais de No, 50% dos casos está lá, né? No estado de é, Nova York, e na cidade de Nova York. característica dessa doença é que ela está muito focada em algumas cidades, nos grandes centros urbanos dos países. Né? Aí Isso. lá Mas nos não pode Estados descuidar Unidos, das cidades menores também, né? Muita gente tá norte, achando, por exemplo, Tocantins só teve um, dois casos, tá? Então tem que abrir, tem que flexibilizar. Não, é aí que a gente tem que manter, né, esse sim. isolamento, essa Até quarentena, porque pra não alastrar, pra não chegar nesses lugares que não tem nenhum, né? Até porque essas cidades têm uma estrutura de saúde muito menor, né? Muito mais precária ali. Exatamente. Por É o que exemplo, está eu tava acontecendo vendo lá mais cedo, em Manaus, né? Em Manaus não tem e 900 isso, já casos confirmados. colapsou. Já colapsou o sistema, porque não tem leitos para todo mundo, né? Lá no Nordeste também, né? Lá em Caruaru, por exemplo, só tem 8 leitos nos hospitais públicos, ou seja, pouquíssimo. Se chegar 8 pessoas com Já vai, coronavírus, com Covid-19, imagina, muita gente vai morrer. Não é sim. brincadeira, né? Então a gente tem que ter Então, todo cuidado está para não acontecendo alastrar em isso. capitais aí, nas regiões metropolitanas, Isso, mas a população exatamente. tem que ter cuidado. Com certeza. Ó, tem o Daniel Franco também, deve ser, né, seu Meu colega, aluno, né? Ah, seu aluno, bacana. Alexandre Tem. Caldeira também está aqui, eu estou vendo, ele é meu ex-aluno. Boa. É isso aí. Galera que é colega, ex-aluno e aluno do Danilo, sigam aí o meu Instagram, vocês que gostam de política, eu falo muito sobre política. Vou dizer, quem gosta do Bolsonaro não vai gostar de me seguir, porque eu detono, eu faço questão de detonar o Jair Bolsonaro, certo? Tudo bem que meu viés é mais trabalhista, né? Mais de esquerda, centro-esquerda. Eu sou filiado ao PDT, um entusiasta do Ciro Gomes, mas eu não falo só sobre o Ciro, eu falo sobre política em geral, né? Falo sobre futebol, falo sobre cultura. Eu sou um jornalista, né? Então eu tenho que falar de tudo um pouco, não é? Olha, e Então, quem quiser, me sigam aí, por favor. falar mal do E lógico, Bolsonaro em quem Goiás. me segue, como é que é? Falar do Bolsonaro em Goiás é um desafio, né? Porque aqui, Não, assim, Goiás é uma tem muito província, eleitorado, né? e como É, você tem a eu, tradição colonialista do estado de Goiás, acho que o pessoal se identifica muito com esse discurso do Bolsonaro.
Mas ele tá perdendo apoio, viu? Isso é muito claro. Tá, até saiu no Datafolha aí nos últimos dias, ele tá perdendo muito apoio. Até na classe mais alta, né? Tá nos Sim. mais ricos. Ele tá perdendo muitos Mas ele entusiastas, né? tem um nicho ali cristalizado, assim, que esse pessoal, se ele Ah, não, claro. Esses aí são os parar, malucos, né? Que é a favor do hidroxicloroquina, que é, acha que tem que flexibilizar assim, que é uma bobagem a quarentena. Esses aí são lunáticos, né? Esses aí a se gente ele falar não que é adianta nem bosta, perder tempo, né? São alienados. É verdade. Então, a pessoal que me segue, siga também aí o professor Danilo. Qual que é o seu Instagram mesmo, pessoal que segue aí? Cunha.Danilo, Danilo com dois L's. Boa, segue aí o Cunha.Danilo. professor Danilo. O professor Danilo, para quem não sabe, ele é comentarista semanal lá na Rádio Interativa, né? Isso, agora eu tô no Papo Cabeça, né? Todas as Massa, terças-feiras, agora a gente tá com rodízio lá, então, porque tô ligado. o estúdio está interditado, né? A gente É, tá não, tô com ligado. Às vezes eu escuto, eu rodízios. acompanho lá também. É, Falando em interativa, na segunda-feira eu vou fazer uma live com o Morgantini, Henrique Morgantini, lá do DQD. Né? Só que vai ser lá no YouTube, né? Sigam lá depois. É só escrever Paulo Henrique de Assis Faria no YouTube que vocês vão acompanhar o papo. Vai ser segunda, 21 horas. Você tá convidado também para assistir, Danilo. não, bacana, com certeza vou Vai ser assistir. bacana. Lá a Legal. gente vai falar bastante sobre política. Bom, dando Ótimo. prosseguimento aqui, a Carola também está nos acompanhando, o RTM Thanos, Silvaneida, a Ingrid, Guilherme Veloso, o Jonathan, o que que ele está falando aqui? Vamos ver. Se dependesse do Bolsonaro, a gente iria correr o risco de ficar era sem contrato. Lembra da PEC que lançou dando poder para as empresas suspender o salário? É, realmente, cara. Por exemplo, a própria iFood é um exemplo disso, né? Sim. Com essa palhaçada de flexibilização aí trabalhista, liberou a iFood de não ter qualquer tipo de vínculo De- empregatício, né, ou de salário com os funcionários dela, os terceirizados dela que foram acometidos pelo vírus, né? É um absurdo, um E completo eu acho absurdo, né? assim que as relações de trabalho elas mudaram, não tem que modernizar, cara. Mas modernizar é diferente de Sem você dúvida. precarizar a relação de trabalho, né? Exatamente. Esse governo está na contramão do mundo, seja na parte econômica, seja na parte de Sim. saúde, cultural. É um completo absurdo, né? A Mas própria vai chegar o tempo trabalho, da gente cobrar, né? Da gente pedir um impeachment. Eu acho que o Bolsonaro só vai cair pelo impeachment. Ele não vai renunciar, não vai, não adianta. É um mas eu não cara sei. extremamente idiota, extremamente teimoso, né? E eu acho que o caminho pelo impeachment, Mas né? eu Vai acho demorar um assim, pouco? Vai, mas ele vai cair eu pelo impeachment. sou da opinião que ele deve cumprir o mandato dele, viu, PH? Porque primeiro o Brasil tem que passar por essa experiência, a população tem que Já tá aprender. passando, né? Já tá sofrendo. Mas assim, eu E acho que. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho difícil, cara, porque ele tá. O ele tá processo de fritura brincando. dele tá muito rápido, né? Ele, Ele se auto-sabota, né? exatamente. Tanto que a oposição, cara, não faz nada, né? A oposição não É, consegue. a oposição ela faz algumas ações, né? Mas assim, ainda tem muito do PT atrapalhando, né? O É, Lula, infelizmente, ele saiu da cadeia e tá mais atrapalhando do que ajudando, é. né? A, Ontem a, a, mesmo eles estavam tentando detonar o Ciro Gomes, só porque o Ciro Gomes falou 5 minutos criticando o próprio Lula e o PT, né, das suas contradições. A blogosfera lulopetista, Brasil 247, DCM, desceu a lenha no a, cara. A Glaze fez nota falando, e o Ciro está ajudando o fascismo. Pelo amor de Deus. É eu vejo inacreditável, né? a É presença do inacreditável. Lula, hoje, ela é muito tóxica para a esquerda. Ela Infelizmente prejudica é. porque ela tira a legitimidade de qualquer reivindicação, assim, ele Exatamente. E o Ciro está acaba tentando sair disso, né, sair cara? dessa bolha, Tentando romper esse hegemonismo porque lulopetista, né? ela limita a presença do Lula e do PT, apesar de ser, eu acho que o É. maior partido de esquerda da América Latina, ela Isso. limita o discurso da esquerda Com de entrar certeza. em alguns nichos da sociedade. Então, isso é muito ruim para a Exatamente. esquerda no Brasil, a presença do Lula. Ele devia se aposentar mesmo, né? Cuidar desse. É, pois é, já é um senhor de quase 75 anos, né? Ele tem que abrir espaço, ele tem que entender que o PT não é um único partido e ele não Sim, é a única força política de esquerda no Brasil, é, né? E não é só o Ciro também, tem o PSB, tem a própria é, rede da Marina, né, que é muito ligada nessa causa ambiental, que eu acho que sim, deveria ser reconduzida ao Ministério do Meio Ambiente, porque ela foi uma boa ministra, né? sim. Se o Ciro Gomes foi eleito presidente em 2022, certamente ela vai voltar a ser ministra, entendeu? É Porque uma, eles estão se dando bem, né? o arcabouço de legislação ambiental que o Brasil tem hoje é uma legislação muito inteligente,
no sentido de que Muito por ela, né? foi ela que criou tudo, cara. Toda a política Isso. ambiental hoje. Tanto que ela rompeu com o PT por isso também, né? Porque o A PT questão da usina lá de Belo queria Horizonte. passar por cima, né, das legislações ambientais, né? Aquela Sim. questão de barragem, né? Lá no Nordeste, É. principalmente. O problema, É, a maior crise foi a barragem de Belo Monte, né? Lá no isso, tô Pará. ligado. Eu lembro que até o Ciro Mas, tava falando, tem a icodiofauna, né? Que é como os peixes se reproduzem, né? Tem até um sim, vídeo engraçado. porque Mas assim, o Ciro o- respeitava muito, porque o Ciro também, na época, ele era ministro do governo Lula, né? ah, Foi ministro de da cidadania, das cidades, ministro das cidades, né? como se fosse ministro das cidades, né? Eu esqueci qual é o ministério agora, mas eles estavam muito bem, entendeu? Ele se encontrou muito com a população indígena, né? E fizeram uma dobradinha bacana, né? Porque a estrutura de legislação que a Marina criou, cara, é uma estrutura inteligente porque Isso. ela, o Brasil tem uma área verde muito grande, né, a floresta amazônica e tudo mais. O Código Florestal, por exemplo, Uhum. se a gente pode explorar a floresta, mas desde que o país seja recompensado por isso. Então, os outros países têm Uhum. que pagar para o Brasil preservar. Então, isso é bem Sim. bacana, a estrutura que ela criou. E aí, é um nome bacana, assim, eu acho que ela é nessa área de meio ambiente aí, para quem não é tão xiita, né? Ela tem esse perfil Isso. mais. Ela é referência no mundo inteiro, né, cara? Sim, Tanto que ela sim, foi até convidada, eu lembro, para a abertura das Olimpíadas de Londres, lá em sim. 2012, né? Ela é referência, isso é fato, entendeu? Ela é É, uma ativista, ela é uma seguidora do grande Chico Mendes, né? Que é o maior é, ativista é um do meio ambiente da história do Brasil, né? nome bem, bem interessante, assim. Sem dúvida. Ó, tem o Fernando aqui também, Bruno Jorge, está nos acompanhando, Simon Bandeira, o Cláudio Lima, Cristiele, certamente galera que te segue, né? Sim. Que estudou com você. Tem a Tati, a Michelle Coutinho, lá do FG. Michelle, né, ajudou bastante na vinda do Eduardo Suplicy lá em 2017, né? Eu levei lá na Interativa. Tive a honra de poder entrevistá-lo junto com o Pablo Costa e o próprio Augusto Diniz, que Ah, está hoje bacana. fixo lá. Que bacana. Foi Tenho muito. Não sei se vontade, você assim. viu essa entrevista? Nunca vi, nunca vi. Tá no YouTube, tá no meu YouTube, cara. Ah, Só você jogar vou dar uma lá, tá olhada. lá, na íntegra, entendeu? Foi muito bacana. Ele falou Porque bastante o da renda mínima, né? Suplicy, Que é o projeto cara, de vida dele. sim, é Como é que um. é? O Suplicy, eu acho que sim, ele é uma lenda viva, né? Ele é. E Pra mim é o melhor nome esse, do PT, né? com É o certeza. melhor nome do PT. Ele e o do E Rio uma Grande do pena que o PT Sul, não leva muito ele a sério, né? não. Aquele que foi prefeito de Porto Alegre também, esqueci o nome dele agora. O Tarso Genro, Não, o outro, é mais um petista mais Olívio clássico. Dutra, Olívio Dutra. E Foi ele, inclusive, governador do ele, Bigodão, né? assim, ele lembra a vida que ele leva hoje muito o ex-presidente do Uruguai. Diz que ele mora numa É, fazenda, Mujica, isso, não tem exatamente. pertences nenhum lá, anda de O ônibus, né? cara, o cara segue o que ele fala, né? Ele não é hipócrita, né? É uma pena que o Lula ouve mais a Gleisi Hoffmann e os fanatizados do que esses Sim, ótimos esse exemplos, né? Do PT clássico, clássico. né? Ele meio que O virou. Tarso Genro também, né? Você vê, o Tarso Genro não foi nem no aniversário de 40 anos do PT, né? Há, É, há um pouco mais de um mês. Porque ele é crítico, falou, ó, o PT infelizmente não faz autocrítica, tá errando muito. A gente acha que o PT é o único partido da esquerda e não é verdade, e é fato isso, né? É engraçado que eu não sei se você repara isso, mas a mídia ela acha que o PT é a esquerda e uhum, que os satélites, o PSOL e o PCdoB, né, que não é todos, né, que pensam da mesma aham, forma, mas eles acham que é só isso, que é só PT, PSOL e PCdoB. Eles ignoram o PDT, entendeu? O PDT é o é, segundo maior partido da esquerda. Nunca é demais lembrar, nos anos 80 dominava, era o sim, hegemonista no campo progressista pelo Brizola, né? Brizola, Darcy Ribeiro, é. eles eram a maior força. A gente chegou a E o ter mais de Brizola, 40 deputados federais, né? porque ele teve que apoiar o Lula na eleição lá de Isso. 1989, bem contrariado, assim. 98 aceitou ser vice. Então tá na hora de retribuir, né? Tá na hora de retribuir. E o Lula tem que entender que o antipetismo é maior do que o lulopetismo hoje, né? As É, pessoas desgostam mais do PT do que gostam. sim, É isso que ele tem que entender. Assim como o antibolsonarismo tá se insurgindo, entendeu? O bolsonarismo foi forte, mas o antibolsonarismo hoje já é maior. A sim, rejeição dele já é maior do que a preferência. A mesma coisa com o PT.
E não é do dia para a noite que o antipetismo vai acabar, entendeu? Não, Então não. tá na hora dele abrir espaço para uma outra força, né? Por exemplo, o Ciro Gomes, que é hoje o líder da oposição, e esse nome que surgiu, digamos, a terceira via, ele tem uma rejeição bem menor, né? Bem Sim. menor. Bem menor. Isso é fato, isso é para ele. Ele é da eleição, o Datafolha, que é o principal grupo de pesquisa, mostrava que ele tinha 22, 23, 25% de rejeição, ao passo que o Haddad, né, que é uma boa pessoa, mas não tem nem metade da experiência e da força política do Ciro, tinha É, 47, 48%, ou seja, era quase impossível ele ganhar uma eleição com uma rejeição dessa, sim. né? É a rejeição maior do que a do Bolsonaro. Acaba que na época da eleição, assim, se o PT tivesse um pouco mais de humildade, não quisesse essa hegemonia da esquerda, uma chapa aí É, com o Ciro Gomes e o Haddad de vice teria uma isso. chance muito maior. Isso. A gente defendia isso, entendeu? O próprio Haddad, ele revela que em janeiro ele se encontrou com o próprio Ciro e o Mangabeira Unger, né, que é, digamos, o guru do Ciro, Ah, um cara muito inteligente, deu aula pro Obama lá em Harvard e tudo mais. Eles chegaram a levar essa proposta pro Lula e o Lula vetou. é, Ou seja, a culpa foi do Lula, infelizmente. Né? Dói sim, dizer isso, mas a culpa é do Lula, não é? Não é, lógico, o Bolsonaro não foi eleito só pela culpa do Lula, né? Isso é só um ingrediente, né? Que é. acabou ajudando, contribuindo para a eleição desse infeliz, né? Que infelizmente nos preside hoje. Mas É, enfim, passado, a gente tem que isso, aprender, né, cara? A gente tem que aprender com os erros sim. e tentar unir de alguma maneira em 2022, né? E acaba assim, aquilo que eu comentei, eu sou a favor do Bolsonaro cumprir o mandato dele, porque a democracia brasileira é muito recente, muito frágil, né, cara? É. Acho que outro impeachment agora, assim, as pessoas têm que aprender a votar, né? Ah, não é eu vou Não, colocar exatamente. um O próprio Ciro funcionário. fala, né? O próprio Ciro fala, ó, remédio para governo ruim não é impeachment, é voto. É Sim. saber votar, né? Então, acho que é um ciclo que a gente vai ter que passar Sem por ele, não dúvida. tem jeito. Sem dúvida. E Nós vamos ver. só Eu acho que o Bolsonaro ele deve cair, viu, cara? Porque tá ficando insuportável. Ele tá cometendo muitos crimes, entendeu? A Dilma mas eu caiu com acho muito menos, né? que Zé Mercadinho tinha todo um clima político no país. Antipetista, né? É, É, o antipetista. Isso. desgaste ali de 12 anos, né, cara? Isso. Foi um sintoma, né, cara? A eleição de 2014 ali bem dividida É, já era sintomático, né? Já tava na cara que o PT já tava em decadência. Em 2016, então, o PT foi dizimado, né? Perdeu mais da metade das prefeituras. O próprio Haddad perdeu o primeiro turno sendo sim. prefeito. Olha, e Como é que o dói, cara ia dói, ser eleito presidente 2 anos depois nessas condições, né? Tava na cara que ia dar errado, né? mas lá em 2014 teria sido muito melhor para o Brasil uma vitória do AES. Pois é, Muito, né? Infelizmente. A gente tem que dizer isso, né, né? cara? Porque Chegando é no ponto de difícil. achar o AES uma opção boa lá em 2014, né? É, Teria sido pois é. muito melhor. Assim, o país tinha, talvez essa crise política que vem lá desde 2013, ela teria passado É, ali, provavelmente com os protestos, né? um Os governo de fortes esquerda protestos de teria 2013. voltado ao poder, né? É, a esquerda como um todo sobretudo o PT, né, que estava no poder na época, eles não souberam ler corretamente, né, os É, protestos de 2013. Essa porque que é a verdade, né? o poder cega, né, cara? O poder corrompe, Sim, assim, tem jeito, né? A sede sim, por tentar se manter ali, mesmo numa situação muito desfavorável, sem dúvida, sem não dúvida. deixa quem tá lá enxergar a situação real. A minha maior crítica ao Lula é essa, é a questão da sede do poder. Sim, Não faço coro a esses idiotas aí da lavajatistas, né, fãs do Moro e do Bolsonaro falar que ele é corrupto. Acho que tem gente que roubou muito mais, fez coisa muito pior nesse sentido. As minhas críticas do PDT e do próprio Ciro são essas questões de cálculo político mesmo, entendeu? Ele errou demais. Ele não deveria nem ter indicado a Dilma lá em 2010, que estava na cara que ela não era a é, pessoa certa, né, para dirigir, né, porque ela não tinha experiência, só tinha sido secretária estadual e ministra, né? Aí, ó, mais um problema, né? Eu até citei lá na live que eu fiz anteriormente, professor Gustavo. Então, gente que tá falando de Mandetta, gente, vocês não aprenderam nada, né? Vocês é, esqueceram quem foi o FHC, quem foi a própria Dilma, eles foram ministros medíocres. E aí? Quando chegaram ao poder, foram presidentes ruins. A gente é, quer de novo, a gente quer sair do ruim, né, para outro pior, sim, ou melhor, da terra arrasada para uma coisa ruim. Não, a gente tem que ascender, né? A gente tem que experienciar uma coisa diferente, né? Um governo trabalhista, de fato, né? Infelizmente o PT não foi trabalhista, né? Ajudou muito os bancos, ajudou muito a parte de cima, ajudou, lógico, o povão, mas ajudou também, né, as castas, né? é. A parte de cima Cara, da, assim, ó, da criticar o Lula aí, ó, social.
porque eles tinham um clima no auge do governo do Lula para fazer todas as reformas estruturantes que o Brasil precisava. Ele E não preferiu não, fizeram, né? preferiu não fazer. Ele terminou o mandato com mais de 80% de Sim. aprovação, né? Então, se é um cara que podia Ele fazer uma poderia reforma, fazer. uma Ele poderia reforma fazer essas mudanças, né, profundas, para se manter. Não adianta você fazer, você melhorar temporariamente a vida das pessoas. Você tem que assim, manter, né, para continuar. você pega a É questão isso que dos as pessoas têm juros, que né? entender. Assim, eu acho que é muito vergonhoso para o governo de esquerda hoje ver que um governo de É, extrema-direita igual o Bolsonaro consegue ter juros a acessíveis taxa aí, sabe? Selic, né? É para inglês ver, né? Mas é um fato, né, que infelizmente vem à tona, né? Ó, tem o Sim, Bruno Jorge falando aqui também, ó. Os jornais internacionais estão chamando ele de fascista com vestígios de problemas mentais. Ah, certamente. sim. Bolsonaro é um neofascista, né? Todas as pessoas que eu conheço que moram na Europa, que estão viajando por lá há pouco tempo, traz esse tipo de imagem assim do presidente, sabe? Que ele é a mídia na Europa inteira chama ele de louco, de lunático. Ele tem traços mesmo de Sim, sim, psicopatia, de ser um cara, digamos, lunático, muito ciumento, né? sim. Muito Cara, paranoico, né? Não pode ter um cara assim no governo dele, tendo algum destaque que ele já quer cortar a cabeça do cara, né? ele é um ególatra, né? E eu vejo assim um Isso. ponto que me deixa muito chateado e decepcionado com a população é porque muita gente confiou o voto ali muito pelo Foi, antipetismo, mas num foi. cara, bicho, que vai lá numa votação de impeachment da Dilma e homenageia um torturador, né? Foi bizarro aquilo. Eu, cara, nossa, eu teria muita vergonha de apoiar ou de dar voto para o cidadão. Muito Ah, vergonha, sem muito dúvida, sem triste isso. dúvida, sem dúvida. Ainda está em tempo, né, das pessoas se arrependerem, né? Muitos já se arrependeram e vão continuar, né, nessa derrocada, mas aí, que nem você falou, ainda tem ali um núcleo duro de 15 a 20% que quer morrer abraçado com ele, né? Então que assim seja, né? A maioria vai ganhar nos Sim. próximos anos aí. Ó, tem também aqui o Fernando falar, ó, Fernando amigão do Danilo, Ele estudou comigo, Fernando. bacana, bacana, companheiro da época de faculdade. Tem o Edson Raniel aqui. A Quali Soluções, Rafael Botelho, cirista, lá de São Paulo, gente boa. Edneia Pereira, Alexandre Caldeira, Meire Ferreiras, tem o Guilherme, né, que foi meu colega lá do ensino médio, ensino fundamental, gente boa também, um cara mais à esquerda. Fernando falando que tá com saudades aqui de você. A Michelle tá falando aqui, precisamos dessa sua ponderação na centro-esquerda goiana, Paulo, fundamental. Obrigado, Michelle. Já que infelizmente eu não tenho tanto espaço assim na mídia, né? Raramente eu vou na Interativa da Vida. Amanhã eu vou lá na Rádio Bandeirantes, né? De 3 em 3 semanas eu participo lá do programa Cidades 820. Uhum. Devo enfrentar os bolsonaristas lá, né? De peito aberto. Vamos lá. Já tô O ficando expert. Gustavo Porque Gaio, a né? retórica deles é muito fácil, é muito frágil, entendeu? É muito fácil de derrubar, entendeu? Muito fácil. É isso aí. Obrigado, Michele. Obrigado pelo elogio. Ó, tem o Patrick Scac também, roqueirão, gente boa, lá de Trindade. Vai ser candidato a vereador, um cara que tem um viés mais progressista também. Massa. Como é que tá Ó, o Fernando tá falando aqui. a aliança do PDT para a Prefeitura de Goiânia? Vai lançar candidato Pois próprio? é, vai. Eu vou participar inclusive dela. Vai ser o Paulinho Graus, vereador Paulinho Graus, de quarto Hum, mandato. Ele vai ser candidato dessa vez à prefeitura, né? Lógico, com o apoio do Ciro, do Carlos Lupe. O PSB, o PDT, a Rede e o PV, eles estão costurando alianças Brasil afora. Aqui em Goiânia eu não sei se vai rolar, né? Porque cada um quer lançar candidato e tal. Mas essa costura Brasil afora vai dar frutos, entendeu? Lá no Rio de Janeiro, o PSB vai apoiar a delegada Marta Rocha, né? Tem chances reais. Ela já aparece em quarto lugar nas pesquisas, né? A Juliana Brizola, neta do saudoso Leonel Brizola, vai ser apoiada também pelo PSB lá em Porto Alegre. Em São Paulo, o Antônio Neto, né, que é do PDT, vai ser vice do Márcio França, que quase ganhou a eleição para o governo, né, lá em 2018. sim. Então, ele é um dos favoritos para ganhar a prefeitura de São Paulo. É um bom nome. É isso, cara. Aqui em Goiânia vai ser o Paulinho Graus e eu devo fazer até a comunicação da campanha dele, né? Vamos ajudá-lo. Acho que o Ciro deve vir na campanha aí, né, para dar uma força. Nome de confiança, né? Nome de confiança dele.
Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Já estamos caminhando pro final, viu, galera? Vamos ler aqui então as mensagens. Ó, sou aqui de Crixás, Goiás. Vamos detonar o Bolsonaro. Boa, Fernando. É isso aí. Quanto mais ajuda, melhor. Ó, o Jonas tá falando. Essa cloroquina aí, quem é o acionista master dela é o Trump. Então está explicado porque o Bolso fica defendendo. É fato, né? Tem, até no Brasil aqui tem empresários e médicos, né, que têm fábricas, né, que estão produzindo essa porcaria desse hidroxicloroquina, né? Porcaria, assim, para tratamento da Covid-19, né? Porque ela, na verdade, ela serve para lúpulos, né? Para Sim. outros tipos de enfermidades, não para Malária, isso. lúpus, né? Então, e assim, tem evidências que ela pode ser usada contra o Covid, mas não é que ela é uma cura, né? Esse aqui é o Exatamente. ponto que o pessoal não entende, assim. É talvez um paliativo, né? Talvez, entre É aspas mesmo. de pirona que você vai tomar em casa, sabe? Um remédio muito forte, né? Tem efeitos Sem colaterais. dúvida. E não tem uma pesquisa ainda científica, com metodologia científica, Não tem. comprova É, os por exemplo. efeitos que ela tem. Se tiver, Isso, ótimo, mas não tem, só sim, pode mas sair no bem. momento não tem, né? É, por exemplo, eu estava até vendo a Fiocruz, né, que é referência, ela chegou a fazer um experimento com 26 pessoas acometidas pelo vírus, né, pelo coronavírus. Metade, 13, usaram hidroxicloroquina e a outra metade não. Não adiantou nada, as 26 pessoas testadas morreram. Ou seja, não impediu, né, a letalidade. Não impediu a Mas é, letalidade. Ela pode até trazer consequências piores, né, para quem, por exemplo, pode estimular a arritmia cardíaca. Eu estava reparando, né, no relato não, dos e é especialistas uma sobre isso. questão tão complexa, assim, tá pensando na questão biológica mesmo, porque, beleza, vai que ela funciona, ela tem uma ação sobre o vírus, mas Uhum. ela pode estar, imagina, uma doença que ela vai acometer aí 80% da população, né? Você Isso. utilizar um medicamento sem um estudo científico em cima, pode ser que você elimine espécies do vírus mais fracas e deixe uma cepa mais resistente disponível. Não, Isso. Tem esse dizimar problema. o mundial, sabe? Então, é uma coisa Isso. que você não pode ir utilizando qualquer medicamento assim, sem uma Não evidência pode, científica. não pode. E tem que esperar as experiências, as pesquisas, né? Porque, por exemplo, a vacina mesmo só vai sair daqui um ano e meio, né? Eu, E tem talvez o outra coisa alarmante que eu tava vendo, que parece que o pico aqui no Brasil, ele vai ser no final de maio, começo de junho, né? Ou seja, o pico, para quem não sabe, é o pior momento, né, da quando pandemia, né? começa Quando a vai morrer mais diminuir. gente, vai ter mais infectados. Infelizmente, a gente não tem estrutura para isso, né? Pois é, Estrutura de saúde no exatamente. Ele Brasil. pode colapsar, né? Então a gente tem que ficar em casa o máximo possível, né? Tem que se precaver. A Michelle tá falando aqui, ó. Me pergunto como esses lunáticos não se dão conta do que o mundo todo está em quarentena e a cloroquina não salvou. Os bolsominions devem ser imunes ou mutantes. Só com eles funciona a cloroquina. É bem por aí mesmo, né? É o discurso que o idiota do Olavo de Carvalho reverbera lá na internet, não é? E o próprio idiota, né? O Jair Messias Bolsonaro e a sua claque Essa também. PH, como que muda o discurso rápido, né? Porque, assim, é o cara que não acreditava na doença e agora ele descobriu a cura. A primeira Pois é. doença não era grave, agora ele é o cara que descobriu a cura. Né? Ah, Vamos é pegar um poço de hipocrisia, né? De contradições, né? Sem dúvida, certamente. Ó, tem a Carlinha Tolentino, deve ser sua aluna também. ela estudou comigo, a cara. Bacana, bacana. O Alexandre Caldeira, ó. Hoje não temos ninguém que podemos falar. Esse tem condições de ser o presidente. Tem, cara, Alexandre. Pesquisa mais sobre o que o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem dado muita entrevista, né, na mídia, na internet, né? Muitas entrevistas, inclusive com bastante visualizações, né? Por exemplo, no Roda Viva, que infelizmente perderam tempo com perguntas triviais, né? E a Venezuela? O que você acha sobre o aborto? E aquele episódio da retroescavadeira do seu irmão. Em vez de falar, né, sobre o enfrentamento, as medidas que o próprio Ciro faria se ele fosse presidente, e perderam tempo com essas bobagens. Mas, por exemplo, ontem, na verdade, ontem, ele deu uma ótima entrevista ao UOL, né, falando sobre, né, tudo isso que a gente está falando aqui, né, que o Bolsonaro está fazendo tudo errado, que ele anda entrando no site do OMS 4, 5 vezes por dia, que acha que o Brasil deveria investir mais, né, nessas condições sanitárias, né, que ele acha que, por exemplo, o Mandetta errou muito, né, sobretudo lá no início da pandemia, mas que ele tem que continuar no cargo, porque é melhor ter ele do que ter um imbecil terraplanista como o Osmar Terra, né?
É, Enfim, pesquisa mais sobre o Ciro, cara. Eu não vou falar, ó, vota no Ciro. Não. Ouça ele falar. Veja o que ele tem de propostas, a trajetória dele, né, que já está chegando a 40 anos, a 4 décadas. É isso. Não se feche, entendeu? Não acha que ninguém presta, porque é tudo isso que os sacanas como o Bolsonaro e esse pessoal antissistema quer, entendeu? Que as pessoas fiquem descrentes, né? é isso mesmo. Marco Cebete entrou aqui, ex-colega de Comentou do Roda trabalho. Viva é um programa assim que ele está muito a serviço do Dória agora. E isso, Né? certamente, certamente. Daqui para a próxima eleição presidencial, ele vai fazer um serviço ali muito Isso. para favorecer o Dória na eleição. Sem dúvida, sem dúvida. O Dória que é um presidenciável, né? Ele é um cara oportunista, ele me lembra muito o Trump, né, cara? Tanto que ambos Sim. apresentaram o programa Aprendiz, né? Que em 2018 ele foi o Bolsodória, né? Acho que voltou agora, meu cara. Deu uma travada no Saiu meio. aí? Opa, voltou. Voltou. É, Tá de travou, novo. agora voltou, agora voltou. Bom, é isso, cara. A galera aí, eu agradeço todo mundo que tá acompanhando, mandou mensagem, que acenou aqui. É isso, galera. Foi um Bacana. prazer conversar com você, Danilo. Você quer falar mais alguma coisa aí, pro pessoal? Não, só mandar um Vamos abraço, tirar pra agradecer a encerrar. todo mundo que Fala de assistiu um novo aí suas pouquinho, redes né? sociais, o pessoal te Meu seguir. Instagram é o cunha.danilo com dois L's. Tem o Instagram da empresa também, que é o resitrate.ambiental. E tem uns Massa. projetos que a gente faz bem interessante, bem legal. Pode dar uma acessada lá para checar. Beleza? É isso aí, galera. Me sigam aí, ó, galera que é aluno do Danilo, que estudou com ele. Se você gosta de política e de progressismo, sigam-me. Paulo H. Faria 88. Certo? Então, valeu demais, Danilo. Depois vamos fazer de novo essa live. É sempre muito bom, né, Bacana. debater sobre a política e as maneiras de enfrentamento, né, desse coronavírus. A gente tem que ficar em casa, seguir todas as determinações dos especialistas da OMS, dos médicos, dos infectologistas, é o Átila Yamarino. Vejam o que o Átila Yamarino tem para dizer, o próprio Drauzio Varela. É isso. Sim. Escutar quem entende de verdade do assunto. Né? Exatamente. Quem estudou, né? Quem tem Estudou. anos e anos dedicados a essas pesquisas, né? E não um imbecil, né, que ficou 30 anos no Congresso Nacional sem fazer porcaria alguma, né? E infelizmente chegou na presidência e está fazendo tudo errado. Isso aí. Beleza. Valeu demais, Beleza. cara. Abraço. Valeu todo mundo que nos Um abraço. acompanhou. Fiquem em Tchau. casa e cuidem-se. Valeu, abraço.